Abrir aqui para as meninas. Vou fazer aqui no grupo. Beleza. Tá aparecendo legal pra tu? Todo pousudão aí na foto. Você viu? É. Tirei hoje a fotinha. Todo. Boa noite, parece, Julie. parece que fez a harmonia, fez aí com a Rô. Não, só que não. Nessa foto parecendo. Boa noite, meninas. Boa noite. Nessa foto ficou parecendo, viu? Só a mãozinha, não. Tô mandando aqui a mensagem pro pessoal. Chegou o Gisele. Lucas, você perdeu quantos quilos? 60. Eu. Mais do que eu. É um tantinho bom, né? Nossa. Meu ex-marido perdeu 70. Ele pesava 150, eu acho, na época. Aí depois ganhou de novo. E começou a fazer dieta, não conseguia. Eu sei que recentemente ele fez redução de estômago. Mas é um emagrecimento diferente, né? A pessoa... Mas vai machucar com isso aí. E ele fez o quê? Foi só na alimentação? Ou ele fez redução? Não, ou tinha feito... a primeira vez foi alimentação e exercício físico. Foi certinho. Sim. Perdeu direitinho. Em um ano ele perdeu 70 quilos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Depois ele desandou. Desandar é fácil demais, né? Nossa, facinho, facinho. Comida boa tem de todo jeito. Verdade. E assim, né? A gente, quando emagrece, acha que pode voltar a comer tudo, se dá um direito, acho que não vai engordar, né? É muito normal acontecer isso. Podia ser assim, né? Mas a gente tem esse sentimento, né? Quando emagrece, a gente, agora eu posso comer, né? Tô magra. É muito normal esse sentimento, né? Acontece. Isso. E a gente vê alguns magros comendo, né? Dá vontade de comer igual, né? Tem e o corpo, ele sempre vai tender a ir pro o maior peso que você teve na vida. Sempre. Mas isso é eterno? É. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não, mas quando tu muda o estilo de vida e manter essa constância, é difícil de voltar, né? Se bem mas tem que ter essa consciência, né? Que qualquer... Não é a mesma coisa, né? Se, por exemplo, o Jason mal varia o peso. Mal varia. Agora, se você parar para pensar, mas ele come super equilibrado. Ele tem autocontrole, tem tudo. Por isso que ele não varia como eu vario. Sim. E também tem essa questão de... Né, que ele nunca foi, assim, obeso. Nunca foi sobrepeso. Justamente. Nunca vai ter aí esse metabolismo... Puxando contra. Uhum. E realmente a cabeça dele é diferente. Não dá para a gente não é só um fator que engorda, são vários fatores que fazem a gente engordar. Então não dá para dizer assim, é só a caloria, é só a cabeça, não. São várias coisas envolvidas. Não dá. A gente tem que ter consciência, né? Tem que entender todo o processo e poder encarar, né? Porque não é fácil. Não mesmo. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, ó. Legal, começamos bem. Meu povo. Se vocês quiserem começar, a gente já começa. 5 minutinhos. Cadê o resto da gente? Aquília. Hoje é o último dia no Brasil? Eu não. Viajo sexta-feira. Sexta. Hoje eu fiz meus exames, coletei o do corona, que tem que fazer 72 horas antes. Gente, não parei. E pior que é assim, né? Eu fiquei 3 meses, né? Olha a Gia aí. Aí na última semana todo mundo disse, eu quero te ver. Eu disse, gente, a última semana não passou real, não dá, tô sem tempo. E aí minha mãe operou do olho, aí ficou mais, né? Eu cuidando dela, então assim, mais difícil ainda. Provavelmente deve estar dando aula e pastorando a gente. Essa Gia, ela é fogo. Não sei quem é. Tem gente nova aqui pra mim. Ô, Sabrina, você fica acertando tudo, eu tô dando prova. Tô dizendo.
Olha lá, eles estão ali, ó, fazendo prova. E eu tô aqui falando com você. Você acha que não? No Prova pro Povo e aqui curtindo conosco. É um fone aqui com vocês, aí quando eu quero falar com eles, eu ligo o microfone no computador. Agora vocês estão sem fundo aqui, mas para eles eu ponho o fundo que aparece aqui, ó. As coisinhas atrás. É o que dá para fazer. A gente fica assim, o fone com um e assiste o outro. Como eles estão fazendo prova, eu não preciso ficar conversando. É ruim quando eu estou em aula. Quando eu estou em aula, aí não dá, né? Mas quando eles estão fazendo prova, eles não precisam ficar me ouvindo, então. Nossa, também. Júlia, é bem corrida a última semana, viu? É muita coisinha. É impressionante. Posso imaginar, fora a saudade do Jason, né? Muito tempo. Aí eu coletei meus exames, já impressionante. Depois da cirurgia, né? A primeira vez que eu coletei foi hoje. E já deu diferença. Nos hormônios e tudo. É impressionante, porque eu fiz a minha progesterona antes de vir pra cá. Eu coletei hoje, a diferença foi grande. Impressionante como a cirurgia realmente tem efeito. Muda, né? Porque a endometriose é uma doença que as mulheres não têm noção, né? Assim, mas ela tem uma inflamação muito alta. Espalhado os pontinhos no corpo todo, né? Assim, pelo menos no meu caso era em todo canto. E aí a inflamação, né? Impressionante. Em pouco tempo, né? Um mês de cirurgia. Um mês. Muito bom. Gente, deixa eu contar um negócio aqui para vocês rirem um pouquinho. Pode lá. Da minha família tem eu, a Risoleta, a Ariane, a Miriam e a Nícia. Então, vocês dois são íntimos nossos, sim, né? Nas reuniões de família, o Lucas e a Sabrina. Que bom. Minha filha já disse, fala assim, o que a Sabrina fez hoje? O que o Lucas falou hoje? Que gostoso. Best friends. E a gente vai ficando íntimo mesmo, é legal, né? Tipo, o dia que eu ver vocês assim, eu vou estatelar. Nada. Ver pessoalmente. Mas né? foi a primeira a Maria, não foi? Foi, a Maria foi a primeira turma. Foi, aí, depois Isoleta. Foi. Aí foi a filha dela, antes de foi mim, bem depois ela eu. veio bem depois, A Anice entrou recentemente e a nora dela entrou há mais tempo também, mas ela já saiu, eu acho. Já tá bem doutrinada. É bom. Bacana. É simples, né, Júlia? Assim, eu acho que eu descomplico um bocado aí na história. Eu achei. Eu fazia um monstro também, mas a coisa é bem mais simples. É engraçado, né? A mamãe, você devia me ensinar. Eu disse, mãe, não tem o que ensinar muito, não. É bicho e planta. Resolve aí. É engraçado como as pessoas já vêm com um conceito assim de, eu estou fazendo, então é difícil. E não é. Nada. Esses preconceitos atrapalham muita gente, né? Mas não é só isso também, né? A gente, às vezes, não está preparado para aquilo. Mesmo a gente tendo todo o conceito, toda a carga, né? A Vivi, Lucas, no grupo. Tem a Vivi super nerd, sabe? Todos os conceitos, tudo. Mas é diferente, né? Estar no grupo, estar no acompanhamento e tudo. Faz muita diferença. A Vivi mesmo fala. Se ela não estiver no grupo, ela não consegue. É impressionante. Porque não é só conhecimento, né? Não é só saber o que pode, o que não pode, não é só, né, pegar ali. É difícil, né? Porque, como eu falo, né? O mundo não para pra gente emagrecer, né? Não para. Vamos começar então? Vamos. Essa foto, Lucas, eu vou dizer pra Rosa que é paciente dela, essa foto. Foto de gente inteligente. Você viu? Só a foto. Não se deprecie, rapaz. Nada. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar, então, sobre essa questão que eu acho legal, porque te vê todo dia isso nas redes sociais. Até anotei hoje. Olha, fui botar no meu, no mudo, te botei, Lucas. Voltou? Beleza. Deixa eu só voltar aqui. E assim, tá muito
né? A gente vê isso todo dia nas redes sociais. Eu estava com a pequenininha passando lá aqueles reels, né? Tava olhando, então a gente vê várias pessoas fazendo, nutricionistas, outros profissionais, algumas comparações, né? Eu até notei aqui hoje que eu vi uma moça fazendo uma comparação, né, entre o pão e a tapioca, né, e colocando lá somente a quantidade de calorias, né, que seria uma troca 6 por meia dúzia. Teve uma outra moça que eu vi, ela fazendo uma comparação entre, né, a pasta de amendoim e o leite condensado. Ela falou, olha, tanto que você está fazendo uma troca burra, né, comendo a pasta de amendoim achando que está comendo bem, e o leite condensado tem menos calorias, né, uma nutricionista. Depois eu vi um outro, que essa foi mais legal ainda. A Rô falou, meu Deus, né? Uma moça comparando, tipo, uma carne, né, que eu não sei qual carne que era, mas era uma carne, e um bolo, quantidade de calorias. Como se só as calorias, né, que tivessem importância. E por isso que, né, chamou a atenção. Eu falei, vamos falar então sobre isso. Né? As calorias, elas importam realmente? São elas que determinam? Né? Então vamos começar falando aqui um pouquinho sobre esse conceito de, né, calorias. Deixa eu só minimizar aqui para ficar melhor para ler. Bom, então afinal, o que são calorias? Né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre calorias, a história dessas calorias, para a gente entender de onde que veio isso, que eu acho interessante, porque assim como aquela questão, né, de onde que veio a pirâmide alimentar, a maioria dos profissionais não sabem de onde veio, né, essa história das calorias. De onde que surgiu isso? Por que surgiu isso? E por que se usa isso até hoje, né, e tem-se como base isso? Então, vamos lá. Então, a primeira lei da termodinâmica, né, fala sobre o princípio da conservação da energia, baseada na famosa frase do pai da química moderna, né, Antoine Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, eu grifei essa frase aqui porque eu acho ela muito interessante. E realmente, na natureza, né, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente vê que tudo que é natural, que é da natureza, né, que Deus criou, isso, né, ela própria, vamos falar assim, a gente não consegue recriar isso. Ela própria faz com que isso não se perca, se transforme. Se uma maçã, ela, vamos falar assim, apodrecer e cair, ela vai voltar isso para o solo. Né? Nós mesmos, a gente quando morrer, você vai ser enterrado, vai entrar em decomposição e você vai fazer parte do pó de novo. Então, na natureza, o que é natural é dessa forma. O que é feito, né, de maneira artificial, não. Né? Então, se eu pegar, a gente vê várias pessoas aí, né, testando, por exemplo, a margarina. Tem um amigo nosso testando a margarina que já está lá faz 3 meses, está show de bola ainda lá, destampada lá fora. Né? Tem outras pessoas que a gente procura, que você vê, pega lanche do McDonald's, deixa lá, tem não sei quantos anos que está ali, que não decompôs de jeito nenhum. Né? Mas isso é um produto, né, criado. Vamos lá. Então, no que se refere, né, humanos, nós precisamos de energia. E a nutrição, ela pegou emprestado esse conceito da onde? Da física, né? E tentou determinar a quantidade de energia contida em cada alimento para que nós pudéssemos determinar o que a gente iria comer. Assim, pensando na primeira lei da termodinâmica, o peso de uma pessoa, nosso peso, ele é determinado pela quantidade total de energia que eu ingiro, que eu como, né? Menos a quantidade total do que eu gasto, de energia que eu gasto. Né? Então, é a quantidade de energia, né, que eu vou comer e a quantidade de energia que eu vou gastar para determinar. Certo? Segundo a lei da termodinâmica. Só que, para esse cálculo, né, para que esse cálculo fosse possível, os cientistas da nutrição estabeleceram a quantidade, né, de calorias de cada alimento, medindo o quanto de energia ele libera quando ele é queimado, né, no laboratório, um calorímetro. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Ou seja, fora do corpo. Então, pegou-se o alimento, né, e fez o teste em um mecanismo chamado calorímetro, né, que
que eu vou explicar como é que funciona isso, incinerou e viu quantas calorias tinha em cada determinado alimento. Só que o que eu acho mais importante, para a gente começar a entender isso, a gente tem que entender o nosso corpo, como é que ele funciona, nosso metabolismo, né? Para a gente começar a entender isso tudo. Para simplificar, o que seria metabolismo? Então, metabolismo, coloquei uma frase bem simples, é o conjunto de processos químicos que ocorrem no organismo. Então, para todos os processos que nós temos, desde pensar, a falar, a andar, tudo, a gente vai ter processos químicos no nosso organismo, certo? Que é o nosso metabolismo. Dentro disso, nós temos o quê? O nosso metabolismo basal, que é o metabolismo que dita a quantidade de energia que a gente precisa para a gente sobreviver, certo? E esse metabolismo basal, ele é influenciado por vários fatores. O emagrecimento, né, influencia esse metabolismo basal nosso, a tireoide influencia muito, né, nesse metabolismo basal, a nossa quantidade de massa magra, o nosso sexo, a idade, então tudo isso influencia no nosso metabolismo basal, certo? E ele, olha só, é a maior parte, então 60% a 70% energético vem do metabolismo basal. De 5% a 15% vem da termogênese alimentar. Então, quando eu ingiro um alimento, quando eu como esse alimento, ele vai ser metabolizado no corpo, né, e vai haver uma termogênese alimentar. Ontem, em uma reunião, a gente ainda comentou que a proteína ela tem uma termogênese alimentar maior que os demais macronutrientes, né? Então, pode ser um ponto favorável aí nesse sentido. Atividade física espontânea de 20% a 30%. Né? Então, essa aqui não é aquela programada, quando eu vou na academia, quando eu faço os exercícios. Essa aqui é atividade física que eu faço de... O pessoal me pergunta, limpar a casa entra como atividade física? Entra como atividade física espontânea, subir uma escada, certo? A Rô tá rindo aqui. Eu não sabia. Então, isso faz parte do nosso metabolismo. Tá, e como é que isso é armazenado no nosso corpo? Né, para a gente começar a entender, né, esse armazenamento de energia. Então, eu peguei aqui o exemplo de um homem, né, de aproximadamente 70 quilos, e o armazenamento, porque a gente às vezes não tem noção, né, de proteína desse homem seria 10 quilos de proteína. De gordura, aproximadamente 9 quilos. De glicogênio, né, são 400 gramas, né, que isso aqui é o glicogênio que a gente tem muscular, e de 100 gramas no fígado de glicogênio, certo? Então a gente vê que é pouquinho que a gente armazena de glicogênio. E aqui explica uma outra coisinha. Muita gente acha, eu como muito carboidrato e tal, e né, isso vira gordura, não sei o quê, e acha que é uma coisa normal, mas a gente vê que a gente estoca pouco glicogênio. Então, eu ter uma alta taxa de glicose no sangue, né, não é uma coisa boa. Então, eu ter uma secreção grande de insulina é porque está sendo tóxico para o meu corpo. Eu não vou conseguir estocar muito disso, né? Olha só o tanto que é aqui, comparado com os outros, né? A gordura mesmo que a gente falou que ela é para energia, 9 quilos para praticamente 500 gramas aqui. A diferença é gigantesca. E também temos aí 20 gramas de glicose extracelular, fora da célula, no sangue. Tá? Então, isso aqui para um homem, né, de aproximadamente 70 quilos. Então, quando a gente come proteína, né, só para a gente saber, isso é transformado em aminoácidos, a gordura em ácidos graxos, né, e o glicogênio em glicose. Certo? Até aí tudo bem? Então vamos falar um pouquinho agora, já que a gente falou do metabolismo, das calorias, da onde que veio essa bendita dessas calorias. Bom, então, por volta de 1850, eles queriam saber o que dava mais energia, né, naquela época, se era o carvão ou se era o petróleo.
Então eles inventaram, né, uma engenhoca, o calorímetro, que eles jogavam esse carvão ou esse petróleo lá dentro para ver o que ia gerar mais calor, mais energia. E daí surgiu esse termo caloria, que é a energia que vai gerar, que vai elevar 1 litro de água em 1 grau, certo? Então a energia que vai gastar para elevar 1 litro de água em 1 grau, igual hoje aqui está calor, não sei nem quantos graus que tá. Tô até suando aqui, eu tenho que ligar o E ontem tu tava todo empacotadinho aí. Tá, ontem eu tava até de cachecol. Todo chique. Bom, então é isso, certo? O termo caloria. Só que isso é uma conta o quê? Física, né? Ela não... E nessa época aí, por volta da virada aí do século XIX para o século XX, surgiu, né, uma necessidade por conta, não do emagrecimento, né, mas por conta militar, né, que os militares dos Estados Unidos, eles estavam em batalha e eles precisavam marchar por vários quilômetros, né, lógico, para combate. Então eles viram a necessidade de fazer uma ração para esses soldados, só que eles não tinham, imagina, nessa época, noção, né, da quantidade que era de cada energia, de cada macronutriente da comida para poder fazer essa ração, né? Então eles tiveram que inventar uma forma de mensurar isso, né, de trazer isso para uma forma física. Então esse senhor aqui, né, o senhor Atwater, que eu acho legal colocar aqui para vocês pesquisarem depois, ele, né, que inventou aí o calorímetro humano, e ele que começou a fazer esses primeiros experimentos, né, para essa nutrição em humanos e também dessa questão do metabolismo, certo? Então ele pegou esse calorímetro, ele adaptou, né, para os humanos, ele pegou, né, cada macronutriente, o que ele fazia? Ele ia lá, jogava nele lá, nesse calorímetro, né, a gordura, que lá incinerava, tocava fogo literalmente nisso, e viu, putz, eu coloquei essa gordura, deu 9 calorias. Ah, vou colocar aqui a proteína. Olha, a proteína tem 4 calorias. O carboidrato são 4 calorias. Então, se eu jogar um lápis, o lápis vai dar lá a quantidade de calorias, né? Um papel vai incinerar do mesmo jeito, vai dar calorias. Então, tudo que eu jogar nesse calorímetro, ele vai dar a quantidade de calorias, certo? Aqui a fotinha de um calorímetro humano para vocês verem. Original do Dr. Atwater. Até a planta dele original, como é que era por dentro. Os primeiros testes que eles fizeram, tá? Com ele com um amigo dele, o Benedict, e depois eles também usaram isso para atletas. E a primeira ração, eu estava estudando isso hoje, puxando na memória aqui também, foi a ração K, que eles fizeram, né, para os soldados. E esse K é de Kellogg's, né, uma pessoa bem conhecida também na época, que ele teve uma boa participação, né, que a gente conhece até hoje, aí, os cereais Kellogg's, né, tem uma marca bem forte. E ele teve uma boa participação nisso aí, para ajudar nisso. Então esse aqui, né, era um ciclo ergômetro usado, né, pelo Atwater para saber aí qual que seria o gasto, né, dessa pessoa para ele poder fazer aí aqueles cálculos que a gente viu, que ele viu que cada macronutriente, quando ele jogava nesse calorímetro e ele pegava fogo, dava uma quantidade de calorias. Só que o que acontece? Hoje eles estão até mudando esse termo de calorias, eles estão tentando jogar para megajoules. Oi? A Rô disse que teve algumas pessoas que pediram solicitação para entrar. Apareceu para ti isso? Eu tô vendo, quem pediu eu autorizei. Ah, tá, tranquilo. Tem ninguém pendente, tá. Não. Sem erro. Então, o que acontece? A gente vê, né, que ele é totalmente físico, né? E o nosso corpo, ele não é matemático. Eu até brinco assim que nosso corpo não tem calculadora. Então ele não sabe, tipo assim, calcular, vou pegar aqui
90 calorias aqui da maçã, mais 90 calorias, né, desse brigadeiro, mais 100 calorias do frango, mais 100 calorias. Não é assim que funciona. Nosso corpo é uma máquina biológica extremamente complexa, né, que ela é autônoma e ela faz isso por conta própria, né? Ela não faz esses cálculozinhos. E isso advém de diversos fatores que eu vou até colocar para vocês aqui. Bom, nessa imagenzinha, o que vocês acham aqui? Mediante o que a gente começou a falar. Né? Porque isso aqui é icônico, isso aqui há muitos anos existe isso aqui. Você parou a tela, né? Lucas. Oi? Você parou a tela. Mas dá para ver? Não, você parou a tela. Eu parei? Voltou? Tá aqui, desculpa. Tranquilo. Ó, a maçã tem 90 calorias, esse brigadeiro tem 90 calorias. O que vocês acham? Vocês acham que isso aqui é a mesma coisa no nosso corpo, quando a gente come? É só essas calorias que importam? Então, se eu for calcular uma dieta, eu vou calcular ela só baseada nas calorias. Então, vamos lá. Então, foi daí que surgiu, né, esse termo, a partir daí, de balanço calórico, né? Das calorias que entram versus as calorias que saem, certo? Até escrevi embaixo, ó, ter um balanço calórico mais ou menos é necessário, mas não é a causa. Por quê? A gente não consegue determinar, não tem como determinar quantas calorias estão entrando e quantas calorias estão saindo, tá? Porque o nosso corpo ele tem diversas rotas metabólicas e cada corpo ele vai absorver de uma maneira, tá? E cada alimento ele vai agir metabolicamente de uma maneira. É lógico que, né, que a maçã vai agir totalmente diferente, né, nessa absorção do que o brigadeiro. Né? Assim como a moça falou lá, a carne e o bolo são totalmente diferentes, né? A maneira que o corpo vai responder a isso. Principalmente em questões o quê? Hormonais, né? O Gary Taubes, em um dos livros deles, eu acho que foi Porque Engordamos, ele deu um exemplo muito legal. Não sei quem já leu esse livro do Gary Taubes. Ele fala o seguinte, que no estádio de futebol, né, ele dá esse exemplo, o estádio está cheio e o rapaz pergunta para o outro, por que o estádio está cheio? Aí o cara responde, bom, porque entrou mais gente do que saiu. E isso é uma coisa óbvia, né? Mas ele quer saber a causa, por que tem mais gente lá dentro? Não por, né, que tem mais gente do que saiu, isso é óbvio. É igual o balanço calórico, a gente precisa dele para emagrecer. É lógico que eu tenho que gastar mais do que eu consumo, mas isso não tem como eu determinar essa quantidade, certo? Ela é muito relativa, né? E a gente viu aqui que é uma quantidade que a gente coloca ela em números, mas nosso corpo ele é biológico, né? Então é muito aproximado, não tem como falar 100% seu metabolismo é isso, né? Porque são vários fatores que determinam isso. Mas assim, tem uma questão muito grande envolvida que é uma questão hormonal. É a mesma coisa de eu perguntar, por que uma criança ela come muito em fase de crescimento? Por que uma mulher, quando ela engravida, ela tem a fome aumentada? Né? São hormônios. Né? Mulher, você vai ter várias coisas, além, né, do HCG, a criança você vai ter H, entre outros. O fisiculturista, por que ele cresce daquele tanto e come daquele tanto? E tem percentual de gordura baixo. Então a gente vê que tem uma questão hormonal muito grande envolvida nisso, certo? Tanto do ponto de alimentação, né, quanto em vários outros aspectos que estão envolvidos, inclusive emocionais. Então a gente tem que ter uma atenção grande, né, aos nutrientes e não somente a quantidade de calorias, certo? Então, por isso que muita gente fala, olha, eu comecei uma dieta low carb, eu comecei uma dieta cetogênica, e dá super certo, eu não faço cálculo de calorias, nem vejo isso, mas é porque a pessoa está ingerindo, né, nutrientes
E o corpo está fazendo essa regulação naturalmente, de fome e saciedade, né, que é uma coisa que a gente tem que entender também, que é um outro fator, igual a Sabrina falou antes. Para emagrecer são diversos fatores, né? Então eu tenho o quê? Uma fome fisiológica, né, que é regulada aí por fome e saciedade, que vem do meu hipotálamo, isso, né, que tem total ligação, né, com grelina, leptina, isso é fisiológico nosso. Só que nós criamos, né, outro tipo de vontade de comer, né, que ela tem uma ligação emocional, que ela também está no cérebro, mas não no hipotálamo, mas ela está em uma ligação de prazer e recompensa, certo? E muito advindo desses alimentos que tem essa junção de carboidrato mais gordura, certo? Que faz essa ligação. Tá, o que pode ocasionar, então, o aumento dessa ingestão calórica? Então, eu estou listando aqui, igual a Sabrina falou, não é uma coisinha só, não é tão simples. Tá lá, pouca saciedade, essa pouca saciedade aqui pode vir, né, de diversos fatores. O aumento da fome também, né, que pode ser uma resistência aí a leptina, né, a várias coisas, alterações hormonais, a diluição da proteína, igual a gente falou, daquela reação proteína-energia, né, que se você não atingir o seu target proteico, você vai continuar comendo. A questão social, prazer, a gente vê que essa questão ambiente, o tanto que influencia, a gente vê isso todo dia nos grupos, a gente vê, né, a pessoa não está com fome, as meninas falam para a gente, olha, não estou com fome, mas eu fui lá na festinha e estava todo mundo comendo, eu comi, né? Então a gente vê que isso influencia os fatores emocionais, porque tem essas ligações, tô triste, eu vou comer, eu tô alegre, vou comemorar, eu vou comer, tô ansioso, eu vou comer. Então a gente sabe que isso influencia muito. E hoje também a gente tem porções maiores, né? Tu for no cinema hoje, tu vai ver que aquela pipoquinha que eu comprava, que era desse tamanhozinho, agora é um pacote desse tamanho. Os pratos também aumentaram muito, certo? Isso facilita muito a gente ter uma ingesta calórica maior. O que causa essa diminuição do gasto energético? Tá? Esse gasto nosso que a gente tem, que falou no começo lá. Efeito sanfona e dietas prévias. Então, cada vez que eu faço dieta, que eu tento de novo, o corpo diminui esse target, fica mais difícil e ele diminui, isso é natural, né, o nosso metabolismo, certo? E se você fizer dietas restritivas, vai baixar mais ainda. Pouca massa muscular, né, isso também tende a diminuir, quanto mais músculo eu tiver, maior vai ser o meu metabolismo basal, que é aquele que a gente falou que mais de 60%. Então, maior vai ser o meu gasto, certo? Energético. O sedentarismo e as alterações hormonais. Maior capacidade de estocar gordura. Acontece? Sim, acontece. Uma, pelo aumento do número de adipócitos, igual eu cito sempre o meu caso. A criança que é gordinha desde pequena tem um número de células de gorduras aumentadas em quantidades, certo? Então tem mais quantidade que pessoas normais de células, né, de gordura, e isso chama-se hiperplasia celular. Explica também por que algumas mulheres, até uma moça me perguntou já, por que eu só no quadril ou só na perna que eu tenho, né, mais dificuldade, ou perto aqui da barriga? Porque você pode ter uma maior concentração de adipócitos, um maior número ali nessa região, né? E também tem a questão da hipertrofia, né, celular, que é quando cresce o tamanho da célula, certo? Então, maior atividade da LPL, né, que é uma enzima que vai fazer esse papel, que vai armazenar isso. Os efeitos hormonais, que vai ter resistência à insulina e várias outras coisas. E uma lipogênese aumentada. O que é lipogênese? A gente vai guardar mais isso aí. Gênese, o que é gênese, Sabrina? Formação. Justamente. Lembra da Bíblia lá, Gênese, formação. Não esquece nunca mais. Fácil. Então,
essa lipogênese aumentada. Acontece em algumas pessoas. Gordura, de queimar essa gordura, né? Então, pode acontecer por hipersensibilidade à insulina, né? Uma menor lipólise, que vai ser essa quebra, né? Uma dieta rica em carboidratos, né? E essas alterações hormonais que a gente falou anteriormente, tá? Olha só quantas coisas a gente colocou aqui, né? Que não é um simples, né? Só comer para poder emagrecer, né? E fazer atividade física. Bom, o que eu queria que vocês entendessem nessa aula, que eu fiz uma aula curta, rápida, para vocês, para a gente poder bater um papo. Eu queria que vocês entendessem do metabolismo, como é que ele funciona, né, que não é tão simples, não é uma coisa só que vai ditar, que nós temos diversos fatores, né, que vão influenciar nisso, fatores principalmente hormonais, e com isso vem fatores emocionais, ambientais, né, que a gente tem muita coisa que envolve, que o termo calorias, né, ele é um termo físico, não é um termo biológico, né, que foi criado, né, para poder palpar, para deixar palpável alguma coisa, para a gente poder estabelecer, a gente mensurar isso, mas nosso corpo não é um calorímetro, né, o nosso corpo não queima nada, não incendeia nada, tá? Que a gente precisa do balanço calórico para a gente poder emagrecer, precisa sim. Então, esse balanço calórico, as calorias, elas importam, mas elas não são, né, o papel principal, o determinante, né, porque o que vai determinar aí, a gente viu que são várias coisas, e dentre elas, a qualidade do que a gente vai comer, certo? Vamos abrir para o pessoal perguntar, Sabrina, né, ou tirar dúvidas, que eu gosto dessa interação. Perguntar aqui, valor nutricional. Pode perguntar, meninas. Não, eu havia respondido aí na hora, valor nutricional, foi na hora que estava a maçã e o brigadeiro. Mas eu tinha perguntado lá no grupo a questão seguinte, que a gente, quando faz dietas, né, pelo menos assim, quando você vai procurar ajuda médica, então eles falam que é muito importante você contar as calorias, né? Então, você vê quanto que você está comendo. Então, aquilo ali, a gente aprendeu isso desde sempre, pelo menos eu vim assim. E a gente fica no receio, né? Quanto consumir, né? Eu tenho essa dúvida, o quanto eu posso consumir? Porque tem dias que eu estou super tranquila, mas tem dias que eu estou com muito mais fome. Seguinte, Monalisa, a caloria basal, ela é calculada com um aparelho que calcula, né? Não tem como a gente falar assim, eu nem te conhecer e falar assim, tu deve consumir 1.200 calorias. O mais precisamente, né, um nutricionista que faz isso, não sou eu médica, eu trabalho junto com o Nutri, e aí ele faz a avaliação, e alguns que não têm o calorímetro... Colorimetria indireta, chama. Que não tiver a calorímetro, eles vão tateando, né? Eles vão fazer um plano para você, e se você seguir 100%, ele vai saber o que é que está errado ali, ou não, ou se está melhor. Mas eu vou dizer no caso do que eu trabalho junto, na clínica que eu trabalho. Eles têm um calorímetro, que você vai colocar aqui uma máscara, e aí você vai ficar um período, acho que 10 minutos, não lembro agora, e ele vai medir o CO2, o gás carbônico que a gente produz. E assim, é tipo essa, assim, só que ela é mais compacto, né? E aí você bem menor. Aí você estima o seu gasto basal
do dia. E aí, baseado nisso, ele faz o seu plano alimentar, o seu déficit calórico. Também pode ter outra máquina, que eles têm, é Pillow, uma coisa assim o nome, que eles fazem durante a atividade física, né? Porque também tem essa outra relação da atividade física, é um gasto, e a basal, né, a linear, é outra. É outra. Então, assim, não tem como eu te falar assim, você deveria comer tantas calorias. Tem como ser estimado, tem uns cálculos na internet para estimar as calculadoras de acordo com seus dados, por exemplo, como é a sua atividade física, sua idade, seu sexo, seu peso, tem como ter uma estimação, mas precisamente é assim. Até porque acontece que às vezes você pode acabar seu metabolismo, né, baixar, como aconteceu comigo, eu sempre repito o meu exemplo, que quando você tem muita restrição alimentar por longo período, pode acabar seu metabolismo. O meu estava de 700 calorias ao dia, que não é nada. E eu não comia mais, né? Eu comia mal 300, 500 calorias, então meu metabolismo baixou muito, e isso é péssimo, né? Então, hoje, meu metabolismo está 1.400 e alguma coisa, então tá bem melhor, bem mais normal, né? Que é o esperado para mim, para o meu corpo. Então, tem vários fatores que vão influenciar, como eu te falei, mas a gente não tem como falar. É só mesmo para você ter uma orientação. E sobre as calorias, o médico falar, quando eu falo, a gente fala comida de verdade. A gente não fala vai comer brigadeiro, Nutella, a gente não fala isso. As calorias realmente têm que ser contadas, né? Nesse caso, assim, em geral, mas em uma orientação geral, mas não vai falar para comer essas gordices, não. A gente fala para comer comida de verdade, né? Que aí entra em outra aula que o Lucas já deu, da proteína e energia, que causa saciedade e causa densidade nutricional. Não são calorias vazias, né? Por exemplo, se tomar um copo de Coca-Cola, você está em 50 de caloria sem nada, sem nenhum nutriente, nenhum benefício para você. Tá só acumulando energia, só vai engordar. E ao contrário, você comer um pedaço de carne com muito nutriente, né? E baixa caloria relativamente. Então, não tem muita diferença do tipo de alimento. Como ele falou, as calorias não são a mesma coisa, né? Por isso que essa dieta flexível, né? Como é no Brasil que fala? É flexível. Isso mesmo, flexível. E não é a melhor opção, entendeu? Eu entendi a explicação, mas a dúvida que era, por exemplo, assim, nessa dieta que nós estamos fazendo, a cetogênica, né? Se a gente baixa o carboidrato, leva proteína, come as verduras, as frutas apropriadas. Então, tipo assim, eu fico pensando, hoje eu queria comer 2 bifões, entendeu? Tô com fome. É nessa questão que eu queria saber, sendo dentro dos alimentos que vão realmente ser nutritivos. Porque às vezes eu penso, será que eu não estou abusando de certo alimento? Será que... Eu posso te falar assim, ó, eu entendi o que você quis dizer, que é uma dúvida comum, e eu tinha isso. Porque isso é muito também de um paradigma, igual você começou a fala, já com essa questão, colocando para nós o paradigma de crença que a gente tem, que eu tinha muito e que todo mundo tem, né? Que a gente vem e aprende dessa forma, que a gente tem que comer menos, porque a gente tem que ter um teto de calorias, né? E não consegue ficar tão solto, respeitar o que seria natural. O natural seria justamente fazer o que você está fazendo, respeitar a sua fome, né? E a gente fica com medo, às vezes, de comer. A gente criou isso. Nos grupos a gente vê isso todo dia. Sabrina briga com as meninas lá, você tem que comer, você não está comendo, né? Coloca uma porçãozinha, mas eu tenho vergonha, às vezes eu tô com fome, mas eu não quero comer mais, né? E é um erro, eu puxo aí porque aconteceu comigo, né? Assim, você para de comer, você acha que tem que comer menos para emagrecer e o seu metabolismo despenca. E aí não vai manter, entendeu? Então, por lição vivida, eu fico puxando as meninas. E é impressionante, né? A Julie estava num grupo que aconteceu isso, que as meninas estavam numa privação enorme, mal comiam. E na hora que eu orientei para elas comerem mais, a maioria emagreceu bem, não foi, Júlia? No 3, 5 dias, elas, eu tenho que comer isso Dava tudo. Até medo, né? Eu tenho que comer isso tudo. Todas emagreceram pelo menos 5 quilos, né? E não é só mocinha, a faixa etária do nosso grupo tem gente menopausada e tudo, então assim, não é só adolescente, todos emagreceram porque seguiram direitinho, comendo bem. Perderam esse medo, né, Júlia? Naquele grupo foi muito bom. Foi um exemplo ali. Desculpa, e é legal falar isso, porque assim, isso a gente vivencia todos os dias. E assim, comendo comida de verdade, né? Comendo, igual você falou, comendo
a carne, os bifes, né, a salada, comendo os vegetais, né, dificilmente você vai passar da medida, vai passar da conta. Principalmente se você atingir aí seu alvo de proteína, igual você falou. Tô com vontade de comer 2 bifes e tal. Às vezes seu corpo está pedindo que você está em defasagem com o seu alvo de proteína que você precisa atingir, né? E se você atingir o alvo de proteína, você não consegue comer mais. Não consegue. O problema disso é você fazer as furadinhas, né? Aí se você seguir só no nosso grupo, a gente dá umas folhinhas, né? A verde, a amarela e a vermelha. Se a pessoa seguir só na verde, ela pode comer, assim, o que os olhos falaram da folha verde, né? Vou mostrar. Vai falando aí. O que os olhos falaram da folha verde, né? Eu não digo nem realmente a saciedade, eu digo os olhos, né? Que a gente come muito com os olhos. Se você comer tudo da folha verde, você sacia. E você vai emagrecer, porque você vai comer bem, você vai ter densidade nutricional, você não vai estar... Agora, se você comer da folha verde e comer a Nutella, aí você engorda. Esse é o grande negócio, né? Porque as pessoas acham que, eu tô comendo aqui, eu posso, né? Não, não pode. Tabelinhas. São 3 tabelinhas. Tem uma verde, né, do que você pode comer à vontade. Tem uma amarela para ter atenção, pode comer, mas tem atenção. E tem a vermelha que a gente evita, né? Entendi. Por um período, numa e fase. Assim, quando eu como até bem, eu percebo que eu não como várias vezes durante o dia. Tipo, eu fiz uma refeição que me saciou, porque eu tava pensando, falei, gente, eu tô com muita fome hoje, por exemplo. Eu vou comer minha salada, vou comer a quantidade de proteína, mas eu continuo com fome. E eu percebi que um dia eu falei, eu vou tentar comer a mais, o tanto até eu ficar com fome. Eu comi bem, eu não gosto muito de carne, normalmente, eu não sou muito de proteína. A minha dieta era praticamente carboidratos, né? Arroz, feijão, batata. Então, assim, a carne comia, mas não me apaixonava. Só que agora, como eu tirei, eu tô sentindo a necessidade de compensar. Sim. E não é nem compensar, é o que eu te falei do alvo de proteína. Porque, assim, carboidrato, o que acontece? Eu dou sempre esse exemplo. Se a gente for na churrascaria, lá a gente vai comer muito, né? Por vários motivos, até para poder honrar o que a gente está pagando. Então, você quer comer mais do que o necessário. Mas chega um ponto que você não aguenta mais. Pode vir, eu gosto de picanha, pode vir o cara e me oferecer aquela picanha que eu topo, mas quando eu tô cheio, putz, eu olho e falo, obrigado, não quero. Mas aí se o cara vier com um brigadeirinho de lá assim, eu falo, opa, um brigadeirinho cabe. Mas aí entra naquela questão que eu falei, do que é fome natural, do que é vontade de comer, né? Que são coisas totalmente diferentes. E a proteína a gente tem que dar um foco nela justamente para a gente atingir esse alvo que a gente precisa. E se você atingir o alvo de proteína, você não consegue comer mais. Porque você vai ter muitos nutrientes, micronutrientes, e vai ficar saciado, né? E aí a fome faz assim, ó. Quando a gente faz aquela preparação para o jejum, né, que é basicamente a carnívora, a fome cessa. Você consegue passar o jejum sem esforço, né? Aliás, sem sofrimento, né? Essa é a ideia, né? Eu falo direto para vocês, essa é a ideia. Agora, a listinha, né, que a gente passou para o Reset foi justamente isso, para a gente simplificar, né, para quem quiser assim, ter uma ideia e tudo, mas poder comer, saciar, comer as folhas, né? Eu sei que muita gente estranha, porque não tem os derivados de leite, né, e tudo, mas se você comer ali, você se sacia, não precisa ser só carne, né? Se vocês observarem, quando eu posto no almoço, sempre é muita salada, alguns vegetais, né, ali, então assim, não é só carne, né? E a minha dieta atual é bem pouca carne, na verdade. Eu não tô com fome. Mas é só comida de verdade. Agora, só um parênteses aqui, viu? Que agora que eu ampliei, vi todo mundo. Gente, olha a foto da Eliane, loucas. Eu tô boba. Tô aqui olhando para ela, exatamente. Outra mulher. Gente. Que legal, velho. Põe a carinha aí, Eliane. É gostoso ver, né, que as meninas vão mudando, o pessoal vai mudando, é gostoso. Fico feliz. A Eliane Flor, ela floresceu.
Mais alguma perguntinha? Mais alguma coisa que a gente pode contribuir? Alguém já tinha ouvido falar sobre isso, essa questão das calorias? Ou não, dessa história? E vale também lembrar outro fator, né? Que até na live que eu fiz com o Júlio, que era nutricionista, a caloria, mesmo que seja de proteína, tem diferença também das fontes da proteína, né? Então, isso também tem diferença também, que as pessoas acham assim, é comida de verdade, é tudo igual. Não é tudo igual. Então, assim, não pira com isso, sabe, gente? Às vezes, deixa o nutricionista pirar com isso, que ele calcular com isso, não pira com isso. Pira realmente em fazer as melhores escolhas, né? Que é o mais importante. Eu sei que muita gente quer focar em jejum e tudo, mas a base mesmo é se alimentar melhor, fazer mais escolhas. Porque, às vezes, quando ela se acha que tá, eu tô comendo a listinha, ela acha que pode se permitir açaí. Aí fica saindo muito tempo, né? Tanto que a gente fica sempre falando assim, prioriza, aprende a comer, que é o principal, né? Assim, de todo emagrecimento e manutenção. Não é só emagrecer, né? Que emagrecer, a gente emagrece aí em 15 dias, uma semana, não fecha a boca, né? Mas a manutenção, gente, a manutenção é o principal, porque o corpo vai sempre puxar para voltar para o peso. Então, a gente tem que fazer a manutenção bem sedimentada. Justamente. Porque na mesma área que a gente usa a fome fisiológica, fica o registrinho lá, que a gente estava falando no começo, do seu maior peso, do maior que você teve. O corpo sempre vai tentar voltar para aquele peso. Então, por isso que a gente tem que fazer uma coisa que seja sustentável. Que a gente sempre pensa no quê? No pós. A gente ter isso para o resto da vida, né? A gente manter esse peso. Igual eu comecei em 2013, né? Quando eu resolvi mudar mesmo. Hoje a gente está em 2021, então são 8 anos, 7 anos, vai fazer 8 anos, é isso? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 anos. Esse ano faz agora em agosto, né, de mudança. Então faz 8 anos que eu estou mantendo isso, né, esse estilo, que dá para manter. Entende? Então é isso que a gente tem que pensar, alguma coisa que seja sustentável aí para o resto da vida, né, que a gente consiga fazer. Não uma coisa que a gente vai fazer um mês e depois volta a comer tudo de novo, como já aconteceu várias vezes comigo e com várias pessoas, e engorda tudo de novo. E é mais comum, né, que a gente vê, principalmente esses desafios, né? A Eliane está jantando. Eliane não quer aparecer, não vale. Só o dedinho. Tô tímida. É uma querida Eliane. Essa aí eu já puxei. Cadê a Gabi de Portugal? Essa, deve estar dormindo nessa hora. Vai tarde. Muito tarde. Agora são 5 horas de diferença lá, né? 4, 5 horas. Por aí. Oi. Muito bom. Oi, pode falar. Vocês estão escutando? A dona Sheila? Sim. Então tá bom. O pessoalzinho tá todo aí. Ó, algumas meninas mandaram lá perguntando sobre continuidade, sobre o grupo. O que acontece? A doutora Sabrina, ela tá voltando para os Estados Unidos agora. Amém. Né? Amém. Nós temos já 2 grupos, né, que estão em andamento. Um, inclusive, terminou, mas 100% ali quer continuar, tá? Então, a gente não vai poder abrir daqueles grupos que já estão em andamento. Tem um outro que vai até na outra semana, né? E 14, muitos querem... Né? Isso. Tem da continuidade. É 11, então, é verdade. Tá vendo a possibilidade de ter pelo menos mais um grupo só, né? Porque senão fica muito sobrecarregado e a gente não consegue dar conta, porque a gente gosta de ter reunião desse jeito aqui. As meninas que já participaram aí, a Eliane, a Gi, né, a Julie, sabem que assim, a gente gosta de sentar, conversar, não tem como estar presencial, mas online, olhando no olho, entender cada uma, escutar todo mundo, que é importante, a gente faz questão de escutar todo mundo. Tem dia que a gente fica 2 horas, né, na reunião. 3 horas ontem, né, mas tudo bem. 3 horas, porque escuta todo mundo fala,
porque é importante a gente entender isso, porque muitas vezes no processo é muito mais emocional do que qualquer outra coisa. O PR40, né, especificamente, a gente focou muito nisso, né, porque a gente focou muito no comportamental e a gente pede muito que vocês venham no encontro na semana, porque faz diferença, né, faz compromisso com vocês, faz vocês desabafarem com pessoas que estão passando parecido, né, tem mais empatia, que às vezes você não encontra empatia dentro de casa, mas encontra no grupo, porque é difícil, né? E acho que é uma das grandes razões que eu e o Lucas, a gente resolveu fazer, né? Porque a gente entende o que é ser gordo, né? O que é o emagrecer, as dificuldades. Então, os grandes motivos da gente trabalhar isso é porque a gente sabe, né? Que não é fácil e que a gente cai mesmo. Diferente de muita gente que acha que é só fechar a boca e malhar, e não é. Então, É só caloria. Não é só caloria, né? Tem muita coisa envolvida e a gente tenta ajudar nesse ponto, a gente tenta identificar e a pessoa trabalhar. Algumas pessoas acabam fazendo realmente terapia com psicólogo e tudo, direcionalmente, mas a gente tenta mostrar, às vezes a pessoa nem tá vendo, né? Muitas, na verdade, não estão vendo, né? E a gente vai tentando apontar. E a gente trabalha muito isso, né? Não é só a alimentação. Justamente. E esse específico, né, a gente vai montar um grupo só, vai abrir, porque tem o pessoal de fora que tá, né, que pediu também. Pediram muito. Então, vai montar só mais um grupo, né? Então vai ter os dois que já vão dar continuidade e esse grupo novo que a gente vai formar. Eu não dou conta de mais outro grupo. Tá bom. Isso. Então, o que nós conversamos, Sabrina? A gente dá prioridade para vocês que estão lá nos 3 grupos. Isso que a gente falou, tipo assim, ó, a gente vai priorizar, vai, né, primeiro para quem quiser ali, para depois abrir para o público. Tanto que a gente nem abriu ainda para o pessoal, né, de fora. E quando abre lá, geralmente o pessoal está esperando, a galera já vai. Então, prioriza quem está aqui nos 3 grupos, lança para lá para o pessoal, dá um desconto também para o pessoal que está, né, nos grupos, e depois a gente abre para o pessoal de fora, tá? Os grupos são pequenos, não são muitas pessoas, grupos grandes a gente viu que não dá certo, por isso que a gente até reduziu esses 3 grupos, a gente facelou ele aí no máximo de 50 pessoas, porque senão não tem controle, mesmo assim ainda ficou difícil de ver tudo. A gente gosta de grupos aí de no máximo 15 pessoas, tá? De 10 a 15 é o ideal, porque aí consegue conversar com todo mundo, entender, a gente conhece cada uma, né? É diferente, né? Nem conversar, a gente conhece cada uma. A gente sabe tudo. E quando estão sumidas, já sabe que tá aprontando, é desse jeito. Então. Na fala já dá para saber o que está acontecendo. Não, é verdade, né, Lucas? Assim, a gente sabe, né? Quando tá com problema no trabalho, problema na família. Acaba que é muito. A gente conhece realmente a pessoa, né? Vamos ser bem real, porque E quantas pessoas que passam pela gente, né, que tem aquele processo de emagrecimento, e aí elas ficam com as suas quedas, né, e contam e compartilham. Isso é importante para todos nós, porque a gente se sentir normal, né, porque a gente acha que a gente nunca vai cair, a gente nunca vai errar, que a gente tem que emagrecer perfeitamente, e a vida real não é essa. Por isso que eu tento também mostrar muito na minha vida real, né, no Instagram, que para quem me segue aqui, eu engordei esse ano, só com ansiedade de eu vir para o Brasil e a minha cirurgia e tudo. Mas quando passou tudo, eu falei, vamos botar ordem. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que tem isso. Tem as batalhas da vida. Às vezes a vida não é sempre perfeitinha, né? A gente vai ter as nossas quedas e não vale a pena estressar mais. Pelo menos eu não acho que vale a pena estressar mais ainda e com emagrecimento, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que procurar nosso equilíbrio e não ficar se punindo. Que quedas vão existir, mas saber se levantar é fundamental. Excelente. Alguma pergunta, meninas? Ai, a Dani. Tô voltando hoje, passei o mês de maio totalmente fora do foco. Eu sei, sabe quando eu sei? Quando eu vejo que ela tá quietinha lá no grupo, porque ela tem o sol das conversas delas. Aí quando eu passo assim, de rabetão e não vejo, tá aprontando. É pior que é.
Eu sei tudinho. Dona Maria, Jolie, que some, eu arrasei, que ela tava perguntando, é desse jeito, some, arrasei. Aí volta, bem Exatamente. boazinha. Ela está passando agora ela inventou um novo verbo. Ela está deslocarbeando agora. Essa é nova para mim. Deslocarbeando. Eu pergunto, tá na low carb? Ela, tô deslocarbeando. Mas o marido, ela vai na onda do marido, aí já viu, né? Ambiente. Por isso que é importante o grupo. E a gente tenta mostrar também esse negócio também de que muita gente fica ficcionada. É low carb, é low carb. Por exemplo, nesse meu plano alimentar, eu tenho a farinha de aveia, né? Numa das receitinhas E a tapioca, achei engraçada a tapioca também. Exato. E, quer dizer, continua baixa caloria, continua low carb, porque low carb, o conceito que é baixo carboidrato do percentual, né? Menos de 20% das calorias. Só que as pessoas são tão aficionadas em dizer assim, low carb, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, que elas não entendem o conceito real. Na maioria das dietas prescritas por nutricionistas são baixo em carboidrato. Raramente, só quando for fisiculturista que vai ter um alto carboidrato, né, Lucas? Você mais bem sabe aí. Então, no geral, as dietas vão ser prescritas, vão ser baixo em carboidrato. O negócio que a pessoa quer usar isso de desculpa, né? Da aveia, da tapioca, né? Para sair do plano alimentar, né? Porque eu tô seguindo bem bonitinho, vai fazer 20 dias amanhã e já foram 5 quilos lindamente, entendeu? Assim, não tem erro, gente, não tem erro. Sim, é só ajustar. Low carb é isso, low carb é o contexto, não tem um alimento só que, esse aqui é low carb. Não, é o contexto do dia, da semana, do mês. E a galera acha que é um alimento que é low carb. Isso aqui não é low carb. Tá, mas dentro do seu contexto alimentar do dia, entra ou não? As pessoas pensam que isso, né? Que low carb é um ingrediente. Não é. É o plano todo, né? E isso a Júlia sabe porque eu já ensinei também num dos grupos. É o que você consome no dia inteiro. A Mona Lisa perguntou se a gente vai postar no Instagram. Ainda não. A gente vai primeiro postar nos grupos para ver como é que é e tudo. Aí, dependendo do resultado, a gente abre ou não para fora, entendeu? É assim que a gente funciona. A gente prioriza primeiro para quem está já aqui. Porque já aconteceu da gente abrir, aí o que acontece? A pessoa de fora entra tudo no grupo, e depois quem tava nos grupos não consegue entrar, fica fora, aí gera um desconforto. Por isso que a gente vai priorizar para quem está lá nos grupos, até porque entrou, fez desafios, ficou lá, bateu papo conosco, né? Eu acho que merece essa atenção especial. Depois, qualquer coisa, eu vou falar assim, tá faltando 2 vagas, 3 vagas, a gente abre o pessoal de fora. E assim, né? Esse é a gente diz que é a primeira fase, né? São 40 dias e 40 dias para tentar ter essa relação dos alimentos, sabe, uma análise que não é para ficar contando calorias, não é para nada disso, é para realmente priorizar os alimentos e tentar enxergar e ver os alimentos diferentes. E depois tem a segunda fase, que a gente está com 2 turmas indo para a segunda fase, né? O Lucas acabou de falar, que já é totalmente diferente o plano alimentar e tudo. Então, assim, é gradual, é um amadurecimento que a gente precisa ter para evoluir mesmo, sabe? Assim, porque não adianta fazer uma low carb e achar que, Júlia, usando o termo deslocarbiano, porque achar que é low carb, low carb, low carb, e não viver o mundo real, né? Porque no mundo real a gente vai ter vários alimentos ali. A gente tem que saber como lidar com os alimentos quando sair de casa, porque a gente não vai ficar só fazendo marmita o tempo todo. A gente tem que começar a saber lidar com isso, ter os outros alimentos e tudo. Então, saber fazer as escolhas é o importante aí na história. Perfeito. E quantas reuniões por semana no curso? Boa pergunta. A gente tem uma reunião desse jeito aqui por semana, em todos os grupos, e a gente conversa todo santo dia nos grupos. Né? No WhatsApp a gente conversa todo dia. Bem dizer, o dia inteiro a gente está ali. Claro. Mas as reuniões, né, essas online aqui ao vivo, é uma vez por semana. E também a gente vai ter as atividades físicas agora, né, como está tudo fechado, a maioria está em lockdown. Então, vou verter tudo para online também. Quero ver se eu consigo fazer algumas aulas ao vivo e outras aulas, né, a gente vai colocar aí no grupo ou por aplicativo, tá, de atividade física.
Ok. E geralmente a gente... Interessante, né? Pode falar. É muito interessante o que vocês estão fazendo. Nunca participei antes. É gostoso, é Vamos bom. ver se eu consigo. Vamos ver Consegue, se eu sim. consigo seguir. Consegue. Tenho Aproveita, certeza que Sheila. sim. Esses dois pegam na mão da gente. Aproveita. Será? Oportunidade única. Estou agarrada aqui desde setembro do ano passado. Não desgrudo mais. Tamo junto. É sementinha. Não, mas é Vou gostoso. tentar. E a gente ajusta também, Sheila, assim, a gente tem essa preocupação de ajustar o horário da reunião para pessoas que estão fora do país também, porque a gente sempre tem, né, nós estamos com uma aluna dos Estados Unidos, Suécia, Lisboa. Portugal, então tem do país, né, do mundo todo. E a gente tem que ajustar os horários para dar certo para todo mundo, tá? Para todo mundo participar. A gente faz questão de escutar todo mundo, que é muito importante isso para a gente. O horário é muito importante, que a diferença são de 2 horas para Fortaleza. A gente ajusta. O que mais, meninas? É isso? Do que a gente conversou, depois eu posto no grupo lá certinho, tá? Quando que vai iniciar e o valor certinho, com desconto para vocês, tá? Põe no grupo lá. E coloco ainda hoje, né? Que eu nem fiz o link ainda, tá? Vou fazer o link. Não fiz porque a gente conversou com a Sabrina ontem, né? E hoje a gente decidiu fazer, porque as meninas pediram, não, vamos, que agora que eu peguei, tô perdendo peso, quero dar continuidade. E a gente falou, então vamos, encara mais uma turma? Dá, então vamos. Tá? A gente animou. Que agora vai ser bem apertado para mim, mas dá certo. Mais um e dá certo. Combinado, então. E o que vocês precisarem, podem perguntar, tá? Relacionado à aula de hoje ou de outros temas. Lá no grupo. A gente devia colocar para começar dia 15, né? Já que dia 14 começa o outro. O que você acha? Pode ser. Por mim tá ok. Vou anotar aqui, que já tem o 66 no 14. Tá, no dia 15 a gente começa então o P40. P40, Aí tem um tempo pra gente ver o pessoal e tudo, né? Combinado, então. Tá joia? Então. Boa noite, turminha. 15 de junho? Isso, dia 15 agora já. Ok. Tá. Boa noite. Obrigada. Ótima noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijão para todo mundo.